Meus irmãos, a paz seja Jesus. A palavra de Deus ela diz assim, Paulo à igreja em Gálata, no capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Paulo ele dá uma instrução bem direta aqui à igreja que estava na Galácia sobre a colheita. A gente sabe como funciona essa lei da colheita, da semeadura, né? E como ela funciona realmente na nossa vida espiritual e também na nossa vida normal. Tudo que plantamos nós colhemos. Só que a gente pode pegar esse versículo e especificar ele, dividir ele em 4 partes aqui. Paulo ele diz: não nos cansemos. Na nossa jornada, na nossa batalha, nas lutas que nós travamos, é comum a gente cansar, né? Quem nunca ficou cansado? É uma pergunta recorrente que fazem para mim. Você cansa? Claro que eu canso. Quem não fica cansado que atire a primeira pedra, né? Só que o não nos cansemos aqui, ele remete a uma outra ideia. Cansar e parar, desistir totalmente. Porque uma coisa é você cansar e falar, oh, hoje eu não quero mais, não vou continuar lutando, não estou aguentando mais esse processo, não estou aguentando mais viver isso que eu estou vivendo. Mas você descansa em Deus, você recorre ao Senhor e aí você encontra fôlego para poder continuar numa batalha espiritual, continuar numa jornada. Então, quando ele diz não nos cansemos, cansemos ao ponto de parar, ao ponto de abrir mão do Senhor. E nos cansemos de quê? Não nos cansemos de fazer o bem. E aqui eu quero desconstruir aquele pensamento de bem que a gente tem, né? Que a gente pensa assim, fazer o bem é ajudar o próximo, né? Ajudar a velhinha a atravessar a rua, tirar o gato de cima da árvore, fazer o bem para as pessoas, né? O bem, aquela coisa bem, digamos assim, humana, de uma maneira bem natural, de ser uma pessoa boa, uma pessoa boazinha, mas não é nesse sentido. O bem que ele se refere aqui é quanto a fazer aquilo que é a vontade de Deus, obedecer à palavra do Senhor. Esse é o bem. O bem é fazer aquilo, cumprir aquilo que Deus determina. Então, o bem aqui se trata de obediência. Não nos cansemos de fazer o bem, de obedecer a Deus, de buscá-lo, de se aproximar dele. Porque ao seu tempo ceifaremos. Paulo ele mostra claramente que toda colheita possui um tempo. Por mais que estejamos descansando em Deus, por mais que estejamos fazendo o bem, nos posicionando, orando, jejuando, fazendo tudo certinho, tem um tempo. Não tem para onde correr, irmãos. É duro dizer isso, né? Que a gente pensa assim, se eu fizer tudo, se eu não me cansar ao ponto de desistir, se eu fizer o bem, de buscar, de orar, de pagar um preço, eu vou conseguir logo o que eu quero, aquilo pelo qual eu tenho lutado. Não, não é assim. Promessa tem tempo. Porque ao seu tempo ceifaremos. Agora, tentar descobrir que tempo é esse é uma situação impossível. Não tem como a gente tentar entrar no tempo de Deus, no relógio divino, para poder entender qual é o tempo das bênçãos dele para a nossa vida, para a vida do homem. Isso não tem como. Agora, é uma certeza. Ele afirma isso, ele dá uma convicção de que ao seu tempo ceifaremos. A colheita ela vem. Aquilo que se planta, nós colhemos. Quer sejam coisas ruins ou coisas boas. Se irmão ou irmã tem se santificado em Deus, tem orado, tem buscado uma bênção para a sua vida, uma bênção em todas as áreas da sua vida, porque o deserto que nós vivemos é um deserto na vida inteira, em todos os sentidos, afeta tudo. Então, se você tem buscado ao Senhor, no tempo correto, você vai colher. Agora, o tempo, ele é muito individual. O tempo é um para alguns, o tempo é outro para outros. A gente não pode pegar e equiparar, né? E colocar junto, assim, irmão, eu conheço uma irmã que está se posicionando em Deus e orando e buscando, e o Senhor está operando na vida dela, as coisas estão acontecendo, e o milagre aconteceu já na vida dela. Não, o tempo dela é o tempo dela. O teu tempo é diferente. Cada um, Deus, ele tem um processo, ele tem um tempo determinado. Ele tem um período de maturação para poder nos moldar, para poder até mesmo liberar as bênçãos que estão retidas no céu, no mundo espiritual. O tempo é muito individual. Eu falei isso aqui num vídeo recente, eu falei que lá embaixo no pé de acerola da minha mãe, as acerolas ficam vermelhinhas, mas tem muitas acerolas que estão verdes. Quer dizer, o tempo de maturação é diferente, o pé é o mesmo. A mesma árvore. Umas acerolas já estavam prontas para ser retiradas e outras ainda estão totalmente verdes.
É isso, é um tempo diferente do outro. Quando Pedro ele chega para Jesus, né, Pedro era bem curioso. Ele queria saber da vida dele, mas tinha hora que ele queria saber de coisas que ele não tinha que saber. Ele queria saber sobre João. Ele praticamente vira para Jesus e ele fala assim, ó, Senhor, e João? E Jesus responde, o que importa é que ele fique até que eu venha. Segue-me tu. Agora eu vou traduzir isso. Ele diz assim, Senhor, e João? O que vai acontecer com João? Depois que o Senhor for para o céu, for assunto aos céus, o que vai ser de João? Em outras palavras, e João? Quero saber de João, quero fofocar sobre João. Jesus falou, olha, rapaz, João, segue-me tu. Você tem que saber de você, do que eu vou fazer na tua vida, da forma que eu vou fazer. Esquece o outro, não fica tentando pegar os fatos que acontecem na vida do irmão, da irmã. Às vezes você escuta muito testemunho, todo mundo gosta de escutar testemunho. Ele quer pegar aquilo ali e trazer para a sua vida. Quer dizer não quer dizer que não possa acontecer igual, no tempo ou da forma. Mas também não dá para ter certeza disso. Deus pode fazer totalmente diferente, num tempo totalmente diferente. Cada caso é um caso, irmãos. Então Paulo diz isso. Não nos cansemos de fazer o bem. Não é para cansar ao ponto de desistir. É para praticar o bem, que é o posicionamento, que é a obediência à vontade de Deus. Porque ao seu tempo ceifaremos. É uma certeza de que a colheita virá. E será uma colheita boa. Mas ela tem um tempo. E ele finaliza dizendo assim, se não houvermos desfalecido. Ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Essa é a grande questão, né? Muitos desfalecem. É comum, eu não estou aqui julgando ninguém. Eu mesmo desfaleci quantas vezes. Mas esse desfalecer dele aqui é o ponto de tomar uma decisão definitiva. Isso é comum também, tá? Eu não vou criticar aqui o cansaço de ninguém. Eu não vou criticar, tanto é que não tem aqui um julgamento embaixo. Não tem um julgamento tipo, se não houvermos desfalecido, porque aquele que desiste, desfalece é fraquinho. Está todo errado. Então, Deus ele sabe das nossas limitações. É claro que a palavra que virá de mim sempre será de ânimo, porque essa é a palavra que eu acho que Deus tem me dado, de que a gente tem que perseverar. Até mesmo porque existe um projeto de salvação e o diabo ele não quer destruir só uma casa, uma família, um casamento, ele quer destruir a sua vida, a sua salvação em Cristo Jesus. Então, se não houvermos desfalecidos, é desistir da fé também. Muitos têm desistido não só de uma restauração, mas desistido da fé. Poucos que desistem de uma restauração continuam seguindo um caminho com o Senhor. Tem esse entendimento de que, não, eu quero o Senhor. Agora, o que vai ser, o que será, será, o que não será, não será. Poucos, a maioria sai da igreja, desiste de tudo, abandona a fé. Então é uma exortação de Paulo no sentido de perseverar. Deus ele conhece, ele respeita os nossos limites. Quando Elias ele escuta aquela palavra de Jezabel, né? Olha só, que os deuses me façam a mesma coisa, se amanhã, né, a tal hora a cabeça do profeta Elias não estiver sobre uma bandeja. E quando essa informação chega até Elias foge para o deserto, corre de Jezabel, e no deserto ele vai, toma um caminho ali de 3 dias, e chega debaixo de uma árvore, de um zimbro, e ali ele deita debaixo do zimbro, ele dorme, e ele deseja no ânimo dele a morte. Um profeta, talvez um dos profetas de maior poder, assim, de demonstração de poder do Antigo Testamento. Mas ele desejou a morte dele. E deitou ali e dormiu. A palavra fala que o anjo do Senhor tocou nele, ele acordou e voltou a dormir de novo. O anjo deixou e depois tocou nele de novo para o acordar. Então olha que interessante. Ele acordou, depois voltou a dormir de novo. E o anjo foi e pela segunda vez tocou nele. Então o Senhor respeita. Ele sabe que tem momento que a gente tem que dormir, que a gente está exausto, que bate um cansaço, que a pessoa não se aguenta psicologicamente, fisicamente, espiritualmente. Então Deus ele sabe que tem momento que você tem que ficar quietinho. Olha, quem sou eu? Não tenho esse poder de sondar os corações, mas a palavra que eu deixo para os irmãos é que não nos cansemos de fazer o bem. Busquem em Deus o refrigério. Eu estou muito cansado, eu não aguento mais. Olha, o Senhor é a água da vida, Ele é o pão da vida, Ele é o manancial de Deus, Ele é o manancial que sai do trono do próprio Deus. O Senhor Jesus é isso. E nele encontramos o refrigério, o refúgio, nele encontramos o alento, nele encontramos a forma de dessedentar a sede da nossa alma.
Então, vá até Ele. Não adianta botar nos comentários, eu estou cansado, não estou aguentando mais. Não adianta, nada disso adianta. Pega as tuas muitas palavras nos comentários, nos grupos de restauração e coloca em oração. Deposita diante do Senhor. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, no tempo correto de Deus, você colherá, se não houver desfalecido. Queria deixar com vocês essa palavra. A paz do Senhor Jesus, irmãos.